Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar, tá, a nossa aula de pediatria falando logicamente de doenças comuns em crianças. Então, a gente vai logicamente desenvolver esse tema, discutir sobre isso, tá? Algumas doenças que podem logicamente afetar as crianças, tá? Então, a gente vai comentar muito sobre isso. Então, a gente vai falar do nosso sistema imunológico, tá? Então assim, como muitas crianças, tá? Eles atingem muito o sistema imunológico, tá? Muita criança come o que tá no chão, às vezes tem criança que come barro, ou pega um brinquedo e morde, não é? Então a gente vai falar muito sobre isso, né? Como as crianças ainda não têm um sistema imunológico, tá? Bastante desenvolvido, deixa eu só colocar aqui que ficou feio, tá? Então, como todas as crianças ainda não têm um sistema imunológico totalmente desenvolvido, tá? Elas são mais propícias, logicamente, a desenvolver algumas doenças, tá? Essas doenças são infectocontagiosas, tá? Que nos adultos, tá? Que nas crianças. Então, assim, os adultos eles pegam também infecção contagiosa, mas as crianças pegam mais, tá? Por conta disso, porque o sistema de imunidade não está tão desenvolvido, tá? Mesmo que a criança doente, tá? Em casa, simplesmente não pegamos ou perguntamos o que a criança sente, né? Que a criança às vezes ela sente. Por exemplo, a criança ela não é para sentir dor de cabeça. Por exemplo, criança de 1 até 5 anos, criança não é para ter dor de cabeça. Hoje em dia a gente já sabe que as crianças que simplesmente ficam em casa, tá, doente, o que acontece? Estão desenvolvendo sinusite. Tá? Então a gente já tem, né, artigos falando sobre isso, como as crianças estão pegando vários tipos de doença. Por exemplo, antigamente ninguém falava que criança ia ter sinusite, porque criança não é para sentir dor de cabeça, mas hoje tem. Como criança tem questão de síndromes respiratórias, como asma, bronquite, que pode provocar logicamente a minha troca gasosa. Tá? Então assim, as crianças pegam muito, tá? Aí fica muito doente. Diferente dos adultos que já tem uma imunidade fortalecida, tá? Diferente mesmo, tá? Então a gente vai falar aqui sobre a questão da imunodeficiência, tá? Primária na criança. Então, há logicamente 10 situações que a gente vai falar, tá? Que são observadas pelos médicos, tá? Uma dessas é a questão logicamente de pneumonia, infecções, não é? Que a gente precisa notar. Então o médico simplesmente ele vai avaliar a saúde da criança, tá? Sem pelo menos algumas dessas características, tá? Não é a razão maior para que você fique preocupado ou preocupação. O médico ele vai fazer uma bateria de exame, tá? Na criança, vai pedir alguns exames de urina, né? De sangue, para saber como que tá essa criança, tá? E todo médico ele faz um autoexame na criança, dependendo se a criança tem, logicamente, nasceu agora, tá? Tem dias de vida, ou se a criança é, logicamente, com 12 anos, tá? Ele vai verificar a criança toda, corpo, tudo, o desenvolvimento do corpo, que é muito importante, tá? A questão do peso, que a gente já falou muito, então ele vai pesar, vai ver a questão da massa, tá? A massa que a criança está desenvolvendo, tá? Ver a questão dos ossos, se os ossos são curtos, se logicamente os ossos são longos. Então eles vão ver tudo isso, tá? Então aqui, primeira, tá? 2 ou mais, logicamente, pneumonia nos últimos anos. Então assim, ó, imunodeficiência primária das crianças, tá? Eu comecei aqui, tá vendo? Tenho 10 situações. A primeira é o que? A criança pegou de 2 ou mais pneumonia no último ano. Peraí, o pulmão dessa criança está sendo muito afetada. Então, tem que ficar, logicamente, olhando, tá? 4 ou mais episódios, logicamente, novos de otite, tá? Vou deixar para vocês pesquisarem o que é otite, mas vocês já sabem o que é, tá?
estomatite, que eu vou também deixar para vocês pesquisarem, tá? Repetição ou logicamente de sapinhos demais ou sempre de 2 meses tendo, tá? Então eu vou sempre perguntar isso. Olha, você tá, peraí, o que tá acontecendo? Isso, por que você tá assim, de 2 em 2 meses ou mais de 3 em 3 meses, tá surgindo a questão do sapinho, tá? Então, tá repetição, por quê? Tá? Então a gente precisa saber disso, tá? Abscessos, tá? Repetitivos, tá? Então esses abscessos, tá? É uma infecção bacteriana, tá? Causada por genes, tá? De Streptococcus, tá? Provocando lesões, então a gente precisa saber, tá? Um episódio, na verdade, de infecções de sistema grave como meningite, tá? Osteoartrite, tá? Então a gente precisa saber, tá? Essas infecções, tá? Infecções logicamente intestinais, diarreia crônica, tá? Que o meu paciente ele pode logicamente ficar tanto desidratado, tá? Tanto com uma desnutrição, tá? Uma diarreia crônica, tá? Tá vendo? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Continuando, logicamente, tá? Sétimo, tá? Asma grave, doenças, logicamente, com a questão do autoimune. Então, as crianças hoje, por que é importante eu saber da questão da imunidade inata ou imunidade passiva? Para saber, não é, se a criança recebeu todo o anticorpo mesmo, toda a questão da vacina que a mãe toma, que vai logicamente para o RN. Então é para saber por que ele é tão alérgico, não é? Ou porque ele pega tanta doença, ou se ele tem doenças pulmonar, ou ele foi prematuro, tá? Tudo isso que a gente já passou essas fases, tá? Efeito adverso, logicamente, de vacina. Uma delas é a questão da BCG, tá? Ou, logicamente, infecções por microbactérias, né, que pode acontecer. Reação da questão da vacina, a gente sempre vai ter. Por quê? É para ter reação? Vacina sempre vai ter reação. Aí vem a questão que eu sempre falei, que é a questão, logicamente, cada um tem um sistema, tá? Imunológico e logicamente fisiológico, tá? Vocês estão vendo, gente, que algumas coisas eu falo do slide e as minhas explicações, na verdade, vem em cima do que é o meu tema, tá vendo? Eu não falo totalmente, por exemplo, manifestações clínicas, tá? Que vem por conta de uma síndrome de imunidade, tá? Que a gente precisa colher informações que eu vou falar, né? Informações, logicamente, para saber se tem imunodeficiência, né? Então, coleta de dados, tá? Por exemplo, aqui, tá? Eu não falei tudo, tá vendo? Eu falei sobre alguns episódios de sistema grave de meningite. Por que eu citei a questão da meningite? Porque a meningite é grave, tá? Tem vacina para meningite, tá? Então, tudo o que eu vou falando, gente, eu vou marcando o que eu acho que é bem importante para vocês, tá? E nisso, fora isso, que as crianças também, que aqui não tem, tem logicamente aquelas doenças cutâneas, não é? Aquelas lesões pequenas, cutânea, tá? Dermatite também, criança tem bastante dermatite, tá? Que é uma das doenças de imunodeficiência também, tá? Então, eu vou pelas minhas explicações, tá vendo? O slide só é para me lembrar, tá? Então, eu vou falando e vou explicando, tá? Então, eu tenho um roteiro e eu vou explicando para vocês. Esse é o meu roteiro aqui, que é, logicamente, os meus slides, tá? Logicamente, efeito, como a gente estava falando, tá? Da vacina, que toda vacina vai ter uma reação, dependendo de cada organismo, logicamente, tá? Deixando bem claro. Então, eu tenho manifestações clínicas, tá?
que tem, logicamente, uma síndrome de associação de imunodeficiência, tá? O que seria essa síndrome? Tem pessoas que são alérgicas a tudo, precisa fazer um exame, tá? Para saber se é alérgico a alimentos, medicamentos, tá? A importância, logicamente, é de colher informação que é a anamnese, tá? Para saber se o pai é alérgico, se a mãe é antialérgica, tá? Se tem alergia, tá? Que tipo de medicação antialérgica que eles usa, tá? Então é bem importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Aqui a mãe, logicamente, com o filho. A mãe, ela passa tudo pro filho, por isso da questão da imunidade inata, tá? E tem, logicamente, algumas crianças que recebem, logicamente, algumas doenças dos pais, tá? Lembra quando a gente falou em patologia sobre uma doença? Lembra? Que essa doença pode levar o meu paciente até a morte? Vocês lembram? Então eu vou deixar essa patologia aqui. Se o meu paciente, tá, tiver um cortinho, ele pode chegar até a morte, tá? A gente já estudou sobre essa patologia. Então a ligação entre a mãe e o feto, entre a mãe e o RN, entre a mãe e a criança, entre a mãe e o adolescente, que ele vai crescendo, porque a gente já estudou o desenvolvimento, tá? É muito forte. Então muita criança pega muito questão de imunodeficiência, tá? Principalmente da família, do pai, tá? Da mãe, às vezes até mesmo dos avós, às vezes o avô é alérgico a alguma coisa e a criança pega, ou se nasceu prematuro, a questão do desenvolvimento do pulmão, tá? Então tudo isso, tá, vai acontecendo.